Cumprimentamos a todos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade à aula extra dos vídeos, da qual é uma continuação do YouTube. Queridos amados irmãos, a lição extra de número 7, que traz como tema tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes. Mateus capítulo 4, versículo de 1 ao 11, está detalhado a tentação de Jesus lá no deserto, é a nossa leitura bíblica em classe. Nós vamos dar continuidade e estudar a tentação de Jesus. Então acompanhe-nos. Queridos amados irmãos, nós vemos no texto bíblico de Mateus, capítulo 4, versículo de 1 ao 11, 3 ataques de Satanás. Então, estudando os 3 ataques, mas tem muita coisa mais para a gente falar. Primeiro ataque, provisão fácil, sem suar, só no passe de mágica. Então, o diabo queria que Jesus transformasse as pedras em pães. Isso debaixo exatamente da vontade do diabo. Então Jesus sabia muito bem que ele veio fazer a vontade de Deus e não a do diabo. Então, fazer o milagre, transformar pedras em pães, seria o mesmo que adorar Satanás. Então, um milagre que é feito na vontade do diabo não serve para dar um pontinho no reino de Deus. Lá no céu, as nossas obras são contabilizadas. E o que os homens fazem com mando de Satanás, exatamente com pacto de Satanás, porque Satanás ele troca milagres por glória. Não foi isso? Eu te darei. Ele quis dar glória a Jesus, reinos. Então, meus irmãos, ele promete uma provisão fácil, sem precisar suar, sem precisar de trabalho. Diferente de Adão, Jesus havia criado Adão, Colossenses 1:17, João 1:3. Então, Adão foi criado para trabalho. Então, com isso, esse negócio de comer fácil não existe. Então, o diabo queria levar Jesus a transformar pedras em pães. Sabe o que Jesus estava comendo, na verdade? Durante aqueles 40 dias, quando ele disse, nem só de pão vive o homem, ele se alimentava da própria boca de Deus. Então, 40 dias e 40 noites, homens passados, como Elias e Moisés, e agora estamos estudando a pessoa de Jesus, os únicos que tiveram exatamente um alimento espiritual da parte da boca de Deus. Então, a razão de eles passarem 40 dias e 40 noites não nos leva a levar doutrina para a igreja, como diz o comentarista, de que a igreja deve jejuar assim como Jesus jejuou. Não é dessa forma. Então, Jesus era homem, e como homem, ele estava lá no deserto como um mistério diante de Satanás, porque Satanás, ele não conhecia Jesus antes da fundação do mundo. Satanás havia visto o Altíssimo sentado no alto sublime trono. Ele tinha visto um assentado. Apocalipse 4 está escrito que um estava sentado. Quando nós lemos João capítulo 1, versículo 18, diz que o Filho unigênito estava onde? No seio do Pai. Então não tinha como o diabo saber da existência de Jesus. Ele conhecia o Altíssimo, mas ele não tinha conhecimento de Jesus, o verbo, a palavra. Por quê? Porque Jesus era o mistério oculto do Pai. Dispensação do mistério. Nós não encontramos claramente Jesus como Jesus, mas encontramos Jesus como rocha, Jesus como anjo do Senhor, como capitão dos exércitos.
Então Jesus, ele vinha destas formas no Antigo Testamento. Por quê? Porque era um trunfo na mão do Deus Altíssimo para a destruição das fortalezas de Satanás. Então, meus irmãos, a comida que Jesus comia era exatamente provida da própria boca de Deus. Foi a mesma comida que Jesus estava levando para a sinagoga. Agora, diante de toda a multidão, Jesus vai oferecer pão. Sem precisar de se submeter ao diabo. Jesus agora vai pegar o livro do profeta Isaías, que anteriormente foi escrito, tá certo? Pelo profeta, mas ali estava em rolo. Mas de acordo com a lei, tudo que estava escrito na lei, quando Moisés desceu do monte, estava escrito em quê? Em pedra. Então vamos lá, ó. A lei foi escrita em pedra. Lei foi escrita em pedra. Só que Jesus estava lendo o profeta Isaías. Quando ele estava lendo, ao ler, a multidão que estava na sinagoga estava ouvindo. Onde é que eu vejo isso? É só continuar a leitura do capítulo 4 de Mateus. Depois da tentação acontece isso aqui. Então, vocês percebem que quando Jesus estava lendo para a multidão, Jesus já estava, sem precisar do diabo, transformando as pedras, que era a lei, em pão. Glória a Deus. Por quê? Porque Jesus estava dizendo o seguinte: hoje se cumpriu as escrituras nos seus próprios olhos. Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Glória a Deus. Isso aqui é uma revelação tremenda, irmão. Porque a lei veio em pedras. E Jesus não veio trazer lei, pedra para o coração. Jesus veio trazer pão. Glória a Deus. Então, o livro do profeta Isaías estava sendo lido. E como Jesus, o próprio verbo, estava lendo, ele estava dando o que para a multidão? Pão. Então Jesus estava transformando o que? A lei em comida. Isso aqui não é para qualquer um, não, irmãos. Tem que estudar, pensar. Não é fácil o estudo bíblico. Então a gente vai descobrindo as verdades que está no oculto, diante da multidão. Porque o Espírito Santo revela. Por isso que a gente tem que ter a revelação do Espírito de Deus. Então, com isso, voltando aqui. O segundo ataque. Antes do segundo ataque, antes de comentar o segundo ataque, a gente vê que a multidão, antes da multidão ter ódio, de levar para o monte, ou seja, de tentar conduzir Jesus para o monte, e ali empurrar Jesus, o que foi que aconteceu? Toda a multidão, já no início, estava louvando, ou seja, Jesus foi louvado por todos. Irmãos, está no deserto, recebendo comida do Pai. A prova de que ele estava recebendo comida do Pai é que quando ele chega na sinagoga, ele oferece a comida do Pai. Por quê? Porque ele lê o livro do profeta Isaías, e ao ler, está mostrando a comida do Pai. E ali, toda a sinagoga, no início, começa Jesus ser louvado por todos. Então, aquele que ensina é mais louvado do que o próprio pregador. O pregador também é louvado, mas o que ensina a palavra tem mais louvor. Isso diante de Deus. Então, o segundo agora, foi um ataque suicida. Lembra de que ele usa o Salmo 91, que o Salmo bíblico de Deus, que é usado como promessa, o diabo pega o Salmo, deturpa o Salmo, traz uma interpretação errada do Salmo e tenta Jesus com o Salmo 91. Então, o pior de tudo, irmão, ainda levou Jesus para um alto pináculo do templo. Então, qual é a sensação de estar lá em cima? E outra coisa ele diz, ó, pula, porque se você pular, você não morre. Porque está escrito que os anjos vêm e te acolhem, então segura com as suas mãos, você não tropeça em pedra, então não vai morrer, então pode pular. Imagine aí, irmãos.
Não foi a mesma tentação que lá no jardim do Éden, ele tentou Eva, quando disse, coma que você não vai morrer? Tentação suicida é a tentação do diabo. A terceira tentação, o terceiro ataque, promoção. Qual era a promoção? Entregar a Jesus a glória dos reinos, conforme está escrito em Mateus capítulo 4, tá certo? Todos os reis deste mundo. Então Jesus, ele seria o que, na verdade? Um governante mundial. É tudo que o diabo quer, e ele vai conseguir no final dos tempos. Ele vai colocar um homem aqui, chamado Anticristo, e vai ser o governante mundial, e vai dar todo o poder a ele. Então, em troca disso, ele quer o quê? O diabo? A adoração. Então, ele promove o ser humano às custas de adoração. Então, todo milagre que é feito no serviço de Satanás, ele não serve para ser contabilizado, como eu disse, na obra de Deus para ter galardão. A única coisa que a gente vê que serve, os malandros da fé, de curas, vendendo DVD. Então só serve para vender DVD. É onde ele está famoso, vai mostrar para a multidão que sabe, e assim ele está exatamente no controle de quem? De Satanás. Só serve para vender DVD estes milagres, não serve para contabilizar. Eu não vos conheço naquele dia do julgamento. Então, meus queridos, Jesus sabia muito bem que não precisava se curvar ao diabo para ter domínio sobre os reinos deste mundo. O domínio dos reinos do mundo, um dia sairá das mãos do controle de Satanás, porque é assim, o diabo, ele recebeu, essa parte aqui, aqui é o reino celestial, reino terreno. Então esse reino terreno aqui foi dado a quem? Adão. Foi dado a terra para Adão. Então Adão, quando pecou, entregou na mão do diabo o quê? O seu próprio corpo, a sua alma e a terra. Então o diabo recebeu de mão beijada, sem nenhum pagamento, então recebeu de graça. Só foi o Adão pecar, entregou todo o domínio nas mãos de Satanás. Agora veja aí, Apocalipse 11:15. Precisa de Jesus se curvar ao diabo para receber os reis dessa terra? Claro que não, meus irmãos. Jesus veio com uma missão especial para ser rei. Mas quando Pilatos perguntou a respeito desse governo de Cristo, Jesus disse, agora não. Agora eu não sou rei desse mundo. Apocalipse 11:15 diz que o reino do mundo virão a ser do seu Senhor e do seu Cristo, sem precisar se render a Satanás. Então, o anjo também disse a Maria, Maria, você vai ter um filho, e o reino do seu filho, o Messias, não terá fim. Estava tudo prometido, irmão. Tem pessoas se rendendo a Satanás, mas eles não sabem que Deus já enviou Jesus para governar e levar pessoas compradas para este governo. Se lembra dos talentos, das minas? Qual era o galardão que Jesus ia dar? Sobre cidades governarás. Então, o reino de Deus será dado aos filhos de Deus. Então, aos co-herdeiros com Cristo. Por isso que no milênio, Jesus governará com a igreja. Não precisa se curvar a Satanás para reinar. Jesus é o rei dos reis. E nós somos os seus súditos. Não caia na artimanha, na arapuca de Satanás. Então, Pilatos quis saber, mas Jesus disse, agora meu reino não é deste mundo. Porque Jesus sabia que no momento
estava sendo controlado por Satanás. Então, meus queridos e amados irmãos, o homem tem direito de resgate, porque o resgate veio das próprias mãos de Jesus. Jesus pagou o preço do resgate do homem. Por isso que os reis deste mundo, dos homens da terra, vai voltar para as mãos de Jesus, porque Jesus já pagou o nosso resgate. Glória a Deus. Então, meus queridos, preste atenção. Os homens podem resgatar a si mesmo? Claro que não pode. Por causa do pecado, ele não tem condições. Nem pelo seu próprio esforço. Então, lendo Levítico capítulo 25 e versículo 49, vocês vão ver que o homem pode ter resgate. Como assim? Um dos modelos do resgate é o parente remidor. E quem foi que veio resgatar? Não foi o segundo Adão? O primeiro veio e fracassou, o segundo chegou e tomou posse? Jesus Cristo, nosso Senhor? Então, Jesus é o nosso parente mais próximo, tanto de Adão como o nosso. E assim, ele como nosso irmão, veio pagar o nosso resgate. É só ler Levítico capítulo 25, verso 47 ao 48. Então, meus irmãos, no deserto estava lá Jesus, o nosso parente mais forte. Se fosse um de nós qualquer, com certeza não conseguiria exatamente no meio das feras, o quê? Triunfar. Mas Jesus, ele estava com todos os seus anjos exatamente ao seu serviço, conforme está escrito em Marcos capítulo 1, versículo 12 e 13. Jesus estava no deserto, sendo tentado pelo diabo, no meio das feras, mas os anjos de Deus estavam a serviço de Jesus. Então, meus irmãos, o poder dos reinos da terra não vem de Satanás, e nem precisa adorar a Satanás. Esse poder que é dado à igreja no milênio, só vem pelo serviço e um culto sagrado a Deus. Porque a palavra culto significa um serviço sagrado a Deus. Então, quando nós adoramos, nós prestamos uma adoração e um culto com serviço sagrado a Deus. Glória ao nome de Jesus. Então, queridos, na sinagoga, a gente percebe que se repetiu mais uma vez a tentação, como a gente deixou bem claro exatamente no vídeo anterior do YouTube. Mas veja uma coisa nova agora, diante disso. Olha, quando ele chegou na sinagoga, o povo disseram: não é este o filho de José? Não foi? Eles não disseram? Filho de José. Só que a missão de Jesus era o quê? Messias. Mas se a gente ler Mateus capítulo 4, vai mostrar que o Messias precisava fazer o quê? Milagres. O diabo é ruim mesmo, não é não? Por quê? Porque o diabo diz: transforma essas pedras em pães. Então ele estava querendo mostrar que esse ponto mais elevado do filho de José, da qual a sua missão era ser o Messias diante da humanidade, mas o Messias, para provar que era o Messias, ele tinha que quê? Dar vista aos cegos, ele tinha que curar o coxo. Está escrito lá em Isaías 53. Então, meus irmãos, a gente vê que no deserto o diabo tentou Jesus aqui, levar Jesus a fazer milagre debaixo da vontade do diabo para ser um Messias falso. Por quê?
porque esse Messias, Jesus, ele veio de Maria, mas foi chamado filho de José, mas ele veio da vontade de Deus e não do varão. Então, com isso, ele seria o Messias de Deus. Ele via curar os cegos, os coxos e mancos, sem precisar de Satanás. Mas o Satanás entrou aqui, antes de levar ao pináculo, ao monte. Glória a Deus. Veja se o diabo não é ruim mesmo. Queria atrapalhar a missão de Jesus. A missão de Jesus era morrer na cruz por todos nós. Então o diabo ofereceu reinos, bem por aqui, para tirar Jesus da cruz. Porque se Jesus desistisse da cruz, ele seria um rei humano. Exatamente, tirando toda a missão de Jesus, que era salvar os pecadores, conforme Paulo disse. Então, meus irmãos, ele veio mudar o foco. Mudar o foco é que na cruz Satanás é derrotado. Então vamos mudar o foco? Então vamos oferecer o reino a ele, do mundo? Mas com isso ele tinha que se curvar ao diabo? Jesus sabia que não precisava se curvar para receber o mundo, porque o mundo voltará a ser do seu Senhor e do seu Cristo. Apocalipse 11 e 15. Então, meus irmãos, essa questão dos milagres nos dias de hoje é um trampolim que muitos hoje que faz milagre, eles abrem grandes igrejas. Então, é um trampolim para abrir uma grande igreja. Por quê? Porque ele está no controle da mídia satânica, do diabo, influenciado, porque o diabo também lhe dá poder para fazer milagre, e agora em troca de glória, de honra e de adoração ao diabo, ele não está mais nem aí para Deus, ele quer mesmo, é o quê? É ser notório, ele quer fama. Jesus deixava a fama aí na frente, vai, e Jesus ficava na Galileia, e a fama percorria por toda a região. É assim que deve ser feito. Não ande com a fama. Deixa a fama aí. A fama vai dizer quem é você. Não precisa andar com ela. Então, meus irmãos, o diabo queria que Jesus fundasse um partido político. Era isso. Tirar Jesus da cruz e que ele fosse um político e reinasse no mundo. Então, o diabo é safado. Não deslugar ao diabo. Resistir o diabo na fé. Então não queira conversa com o diabo. Essa que é a realidade. Porque ele quer mudar o nosso foco. Viu? Então, vencer a Satanás, nós temos que entrar no nível da palavra revelada. Por quê? Porque Jesus chegou na expressão do dito. Porque o dito é a palavra proferida, é a palavra revelada, é a palavra dita na hora. É Deus que fala na hora. Não é o escrito em si, mas é uma profecia, Deus usando o homem de Deus na hora. Com isso, a gente vê que Jesus não era só o texto. Na verdade, Satanás utilizava o texto. Mas ele não conhecia que Jesus era o próprio texto. Por isso que as pessoas que conhecem o texto procuram pretexto para induzir e enganar as multidões. Mas como ele não conhecia que Jesus era o Filho de Deus, porque ele disse, se tu é o Filho de Deus, ele não sabia, irmãos. E nem Jesus disse que era para ele. Jesus disse, eu vim como homem. Não está vendo que eu sou homem? Nem só de pão vive o homem. Jesus disse, eu sou homem, rapaz. Jesus não revela a Satanás a sua identidade, porque o diabo não tem nada a ver com as revelações da palavra de Deus. Então, ele fica, naquele tempo, exatamente como? Curioso, querendo saber. Pegava os demônios e disse, vai,
insinua ele a afirmar que ele é o próprio Filho de Deus. Então ele tinha dúvida, ora cria, ora descria, então chegue até a afirmar. Então os demônios chegavam lá, amando do chefe, do Satanás, e disse, eles chegavam afirmando, irmãos, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Ele vinha afirmando para ver se Jesus dizia que era mesmo. Para poder Satanás, ao reunir os demônios, eles respondesse a Satanás o que Satanás queria realmente saber, se era Jesus, o Filho de Deus. E aí, perguntou se ele era o Filho de Deus, e qual foi a resposta que ele deu? Então era isso que acontecia no mundo das trevas, querendo saber a identidade de Jesus, porque ele não sabia desse negócio de filho. Ele tinha esse conhecimentozinho que todos têm, filho por geração, filho por adoção, filho por criação, filho por formação, todo esse conhecimento que a gente tem dos anjos, dos homens, que são filhos nesse sentido, mas o filho unigênito, meu irmão, ele não tinha conhecimento, porque é único, igual ao Pai. E esse filho estava onde? No seio do Pai. Então ele não tinha conhecimento, era o trunfo, ele era um mistério oculto. Só foi revelado na encarnação como um homem. Mas antes, ele era a pedra, a rocha, a água, o fogo, a nuvem. Ele veio como formas naturais da natureza. Glória a Deus. Então, meus irmãos, concluindo aqui essa parte. Quando for pregar numa igreja fria, quando você começar a mensagem, e a igreja estiver fria, não tem nenhum glória, profetiza sobre os ossos secos. Glória a Deus. Então começa a profetizar, meus irmãos. Deixa Deus usar você na profecia. Por quê? Porque está escrito, profetiza sobre os ossos secos. Glória a Deus. É muito importante uma mulher no ministério do homem, porque ela é 50% do ministério do homem. A mulher, ela precisa ser sábia. Ela não pode ser uma mulher sem ética, uma fofoqueira, barraqueira, quebra o pau da barraca. Não. Ela não pode ser uma junção, numa versão só, um pouquinho da mulher de Ló, da mulher de Jó, com a de Jezabel, juntando tudo. Não pode, não pode. Mesmo que a mulher pareça enjoada, é essa aí. É essa aí que vai ajudar, mas é preciso sincronizar. Sincronia. Às vezes o homem estuda e não sabe que a mulher quer o romance 3 horas da tarde. Pessoas têm que haver sincronismo. Marido e mulher têm que sincronizar. Então, meus irmãos, concluindo aí essa parte. Jesus foi tentado na sua própria divindade. Tentaram Jesus. Se tu és o Filho de Deus, na divindade e não na humanidade. Por quê? Porque Jesus já era homem. Então ele não poderia usar o quê? A divindade. Por quê? Porque se ele usasse a divindade, Satanás acusaria ele lá na frente, dizendo, quem morreu foi Deus e não o homem. Então Jesus não poderia usar a divindade, porque Satanás o acusaria. Porque quem morreu na cruz não foi um homem, foi Deus. Então, Jesus, ele entregou-se dele ao Pai, deixou que o Espírito Santo fizesse as atividades de Deus na sua própria vida, e assim ele prosseguiu a vida. Assim somos nós, irmãos. A natureza divina está em nós, mas só que a tentação em nós é as avessas. Se Cristo foi tentado na sua própria divindade, nós somos tentados aonde? Na nossa humanidade. Quando nós somos cheios do Espírito Santo,
o diabo foge. Então nós não somos tentados nessa parte da natureza divina que está em nós. Ele quer que a gente use a carne, o eu, o si, diferente de Jesus. Então, meus queridos amados irmãos, Deus venha te abençoar e te guardar. E até a próxima aula, se Deus quiser. Um bom domingo a todos. Ontem, nosso pastor nos chamou para administrar um campo aqui na cidade de Horizonte. Então, ore por nós, que hoje será a nossa posse. Deus abençoe, ore por nós. Amém.